Olá, eu sou Alan Pereira, trazendo mais um conteúdo para este canal. Hoje nós vamos falar sobre o Japan Rail Pass. Se você anda pesquisando como fazer sua viagem para o Japão, você já deve ter ouvido falar desse passe. Primeiramente, vamos explicar os benefícios desse passe e se ele vai fazer diferença na sua viagem realmente, porque existem outras opções que elas fogem um pouco do que é passado para os turistas. Nós vamos explicar aqui no canal em vídeos posteriores, mas primeiramente, qual o foco do Japan Rail Pass a princípio? Este é o Japan Rail Pass, você pode trazer para casa depois que você utilizar. Ele fica de lembrança. Por que você deveria usar este passe? Bem, não ter que ficar comprando passes pequenos de trem, porque no Japão não funciona como, por exemplo, em São Paulo, que você compra um bilhete e você vai de ponto A a ponto B, mas tanto faz a distância que você percorrer, vai ser sempre o mesmo valor. No Japão não. Se você vai, por exemplo, da estação de Tóquio à estação de Shibuya, é um preço. Se você vai da estação de Tóquio à estação de Harajuku, é outro preço. Isso falando hipoteticamente para vocês. Basicamente, se você trocar de linha, o valor muda. Se a distância for maior, o valor muda. Qual o benefício de você estar com o Japan Rail Pass? Ele aceita em praticamente toda a rede de trens do Japão. Basicamente a rede da JR, que é a maior. Você só precisa apresentar o passe e já aliviou para você. Não vai ter que ir no guichê ficar comprando passe toda hora e com a barreira do idioma japonês de você ter que ir lá no guichê, entendeu? Então, esse é o primeiro facilitador. Segundo, economia para quem vai andar muito de trem. Explicaremos isso posteriormente. Milhares de estações espalhadas por todo o Japão, como eu havia dito. Principalmente em Tóquio tem muita estação da JR, mas assim, tem em todo o Japão, a rede da JR é enorme, ok? Reservar assentos gratuitamente caso necessário. Por exemplo, nos trens bala existem vários carros e cada carro tem a sua designação. Alguns são carros reservados, outros são não reservados, por exemplo, para quem chega atrasado e não teve tempo. Outros são o que eles chamam de Green Car, que é um carro especial, um carro, vamos dizer assim, executivo. E você tem, se você tiver um Japan Rail Pass ordinário, que é o que eu vou citar nesse vídeo, você pode reservar um assento caso esteja alta temporada e, sei lá, você está com medo de não conseguir um assento. O Japan Rail Pass entra nesse caso e você consegue reservar tudo. E por fim, viagens ilimitadas dentro do período do passe. Se você quiser viajar várias vezes no dia com o mesmo passe, você pode, a escolha é sua, entendeu? Se você quiser viajar 2, 3 vezes de trem-bala no mesmo dia, sei lá, se você estiver maluco, por exemplo, você vai poder andar com esse passe, porque ele permite isso. Você ir várias vezes e você já pagou o passe no Brasil, entendeu? Você chegou lá, você só apresenta o passe, então esse é um grande benefício para quem viaja muito de trem na sua viagem para o Japão. Quem está planejando muito usar trem, entendeu? Esse é o principal foco. Quanto a valores, é aí que entra a facadinha. É aí que você vai precisar abrir os olhos para entender se o Japan Rail Pass realmente vale no seu caso ou se você deve buscar outras alternativas. Existem 3 tipos de passe. O de 7 dias, 14 dias e 21 dias consecutivos. O de 7 dias, ele está custando hoje 29.110 ienes. Eu tô com uma listinha aqui, tá? Por isso que eu fico olhando para baixo. O de 14 dias está custando 46.390 ienes. E o de 21 dias está custando 59.350 ienes. São valores altos, eu não vou por conversão porque como o dólar está bem maluco, o iene também, se eu colocar um preço aqui, daqui a alguns meses já vai ser outro, então eu peço que vocês peguem esses valores e coloquem no conversor. Mas basicamente vamos dizer que o passe de 7 dias custe uns R$981 hoje. É caro, mas assim, quando eu viajei eu paguei 700, o dólar estava muito mais baixo. Então tem toda essa questão do período da viagem, se realmente vai valer a pena para você. O Japan Rail Pass realmente paga a sua estadia, vamos dizer assim, de trem? Eu vou te dar um exemplo bem prático. De Tóquio a Kyoto, uma viagem de Tóquio a Kyoto via Shinkansen, que é o trem bala, ela está saindo hoje, ida e volta, 26.160 ienes. E o passe de 7 dias, ele custa 29.110 ienes. Então, isso se você for usar o trem bala de ida e volta só uma vez. Se você usou mais vezes, já era. O seu passe já vai valer muito, entendeu? O perfil do Japan Rail Pass é para quem, por exemplo, fez que nem eu. Eu fui de Tóquio a Kyoto, depois eu fui de Kyoto a Hiroshima, depois de Hiroshima até Tóquio, tudo isso de trem-bala. Viagens mais curtas eu fiz com trens normais da JR. Eu acho que eu cheguei a pegar 6 trens por dia, dependendo da estadia, do lugar onde eu estava e do roteiro que eu tinha que fazer. E tudo isso mostrando o Japan Rail Pass, e me ajudou muito isso. Eu com certeza economizei muito mais do que se eu comprasse avulso, porque
com a minha viagem de Tóquio a Kyoto, de Kyoto para Hiroshima, já matou o passe. E eu ainda fiz uma viagem de Hiroshima a Tóquio, que é muito longa no último dia. É isso que você tem que focar, se vai pagar o passe ou não, com esses dados que eu passei para vocês. Decidiu por usar o Japan Rail Pass? Seguinte, você precisa seguir requisitos. Anote bem, porque é muito importante. Se você não segue os requisitos, você não vai poder usar o passe, tá? Ter visto temporário, ou seja, você não pode ir antes de tirar o visto. Tem que fazer todas aquelas etapas do visto japonês sem segredos, para depois você mandar ver no Japan Rail Pass. Ser turista estrangeiro, basicamente, se você é brasileiro, ótimo, show. Se for japonês, você deve residir no exterior com visto permanente. Por exemplo, você reside aqui com visto permanente, que é o RNE, ou que tenha cônjuge de nacionalidade diferente da japonesa e resida fora do Japão. Pessoas com dupla nacionalidade, brasileira e japonesa, não podem usar o Japan Rail Pass. Pessoas com visto permanente também não têm direito a esse passe. É gente com visto temporário de turista, aquele esquema de 15, 30, 45, 90 que eu tinha falado no vídeo de visto japonês, tá? Como comprar? No Brasil, existem 17 agências localizadas autorizadas para esse tipo de serviço. Você vai lá, você vai comprar o Japan Rail Pass e depois de alguns dias eles vão te dar esse voucher aqui. O que eles colocam no voucher? Eles colocam o valor, tá? Vou aproximar aqui, espero que o zoom ajeite para mim. E aqui eles colocam o valor em dólar. Realmente a coisa estava muito boa naquela época, hoje em dia tá uma droga para comprar porque tá muito caro. E aí quando você chegar lá no Japão, principalmente se você chegar pelo aeroporto de Narita, existe um serviço lá da JR. Eu inclusive mostro no primeiro vídeo, bem rapidinho, no primeiro vídeo desse canal, eu mostro bem rapidinho o Travel Service Center, que é onde você troca isso aqui. Os atendentes falam inglês fluente, você vai apresentar isso aqui e você vai escolher a data que você quer que o passe inicie. Como você deve usar o Japan Rail Pass? Você deve ir no guichê manual. Todas as estações têm o guichê manual. Vai ser mais ou menos assim, você vai chegar na estação, vai ter os guichês automáticos e vai ter um guichê no cantinho que é tipo o guichê de cadeirantes, mas não é lá ainda. É um guichê manual onde tem um atendente da estação, ele vai conferir, você vai mostrar essa parte aqui do passe e apresentar para ele vai conferir rapidamente e você passa. Não tem nenhum problema, não tive nenhum problema com isso. É bem tranquilo. No trem-bala você vai fazer isso. Se você tiver reservado o assento, que é aquilo que eu tinha explicado antes, você apresenta isso aqui no guichê, pega o assento reservado, que é um ticketzinho desse tamanho, só que solto, ele não está numa carteirinha, e você vai apresentar dentro do trem, mas isso é basicamente se você viajar num período muito intenso de alta temporada, né, que é dezembro, janeiro. Eu fui em fevereiro, então eu não precisei reservar nenhum assento, peguei tranquilamente assentos não reservados, sempre peguei trem vazio. Teve um trem que inclusive eu filmei o carro por dentro porque não tinha ninguém, que foi nessa viagem de Hiroshima para Tóquio. Essa questão de reservar ou não reservar, você decide da seguinte forma: alta temporada, reserva para garantir. Não é alta temporada, não precisa reservar. Você vai viajar tranquilamente, os trem-balas são gigantes e você vai ter o seu espaço lá. Onde o Japan Rail Pass não vale? Na rede da JR ele vale em praticamente todos os trens. Ele não vale em pouquíssimos lugares, que basicamente se você não for fuçar muito o Japão você nem vai encontrá-los. Mas os principais a serem citados aqui são os trens-balas do tipo Nozomi e Mizuho. Galera, desculpa pelo corte, eu tive um problema na primeira gravação, eu perdi toda a parte final do vídeo, então eu tô um pouquinho diferente porque já é outro dia, mas vamos continuar aqui no foco do Japan Rail Pass. Para finalizar esse vídeo, eu vou colocar aqui algumas informações importantes sobre o Japan Rail Pass que devem ser consideradas antes e depois da compra, beleza? Quanto aos dias consecutivos, isso pode confundir um pouco a princípio. A fórmula não é muito complicada, ok? O passe, ele vale da meia-noite do dia que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu o dia 1º de fevereiro, ele vai a partir das 0 horas do dia 1º de fevereiro até as 23h59 do dia 7 de fevereiro. Não é dias corridos, é dias consecutivos. Você tem que pensar dessa forma. O passe vale da meia-noite do dia escolhido até as 23h59 do dia final da validade do passe. Na hora de comprar o passe no Brasil, os preços são convertidos em dólar, ou seja, não é uma conversão de ienes para reais, é uma conversão de ienes para dólares e de dólares para reais. Infelizmente isso encarece o passe um pouco, principalmente com essa loucura que está o dólar nesse mês que nós estamos, que é janeiro de 2016. Pesquise antes, faça a conversão e veja se vale a pena para você mesmo. Na situação que o país está hoje, o passe de 7 dias pode sair até R$1.000, então é complicado e eu entendo isso, que é algo que vocês realmente precisam checar antes. Crianças entre 6 a 11 anos pagam menos pelo passe.
Existe uma tabela específica para isso, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verificarem. É praticamente a metade do valor original, então para quem viaja com família, é muito importante checar essa informação também, beleza? Em alguns trens do Japão, não são muitos, é obrigatório efetuar a reserva para embarcar, que seria o ticketzinho que eu comentei anteriormente. É o ticket menor que você tem que apresentar juntamente com o Japan Rail Pass. No caso, você apresenta o Japan Rail Pass no guichê e dentro do trem você apresenta a reserva de assentos. Em alguns casos eles nem pedem, mas é importante ter, porque se você for pego sem a reserva, você vai ser jogado para fora do trem na estação seguinte. Dentre os trens que precisam de reserva, o principal deles é o Narita Express, que é o trem que vai de Narita até as principais estações de Tóquio. Eu precisei dessa reserva quando eu cheguei. Quando você pedir o Japan Rail Pass no JR Travel Service Center, você pode pedir também a reserva para o seu Narita Express ou ainda antecipar essa reserva pela internet. Eu vou deixar o link na descrição. Quando vocês chegarem lá, vocês apresentam a reserva e eles vão te dar o ticket. Além disso, para finalizar, há também o Japan Rail Pass Green Car, que é um pouco mais caro, na verdade muito mais caro que o passe ordinário, que permite você embarcar em carros executivos, em trens bala e trens expressos e alguns outros tipos de trem. Se você tem interesse nesse tipo de passe, verifique também na descrição. Os preços são muito mais caros, mas é mais conforto para quem está procurando isso, tá? Bem, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao passe, deixe seu comentário. Eu vou fazer mais séries sobre o Japan Rail Pass, mostrando quais são as alternativas, quanto você pode economizar se não usar o passe, e outros passes semelhantes ao Japan Rail Pass, mas que são mais baratos e que podem ser comprados dentro do Japão, tá? Eu vou continuar essa série de dicas também com uma subsérie do Japan Rail Pass, que deve ter uns 3, 4 episódios aí até encerrar. Deixe seu like e seu favorito se você gostou do vídeo, tá? E agradeço muito os comentários que vocês têm deixado nos vídeos, as curtidas, tem me ajudado muito. Continue acompanhando o canal. Garanto que vocês não vão se arrepender. Espalhem a palavra e muito obrigado por mais esse vídeo. Até mais!